Bem-vindo! Começa agora um novo episódio do E2. A música é uma das áreas da cultura que mais marca a identidade de um país e, graças à globalização, os diferentes géneros musicais têm-se expandido pelos quatro cantos do mundo. Mas para chegar ao resultado final, tal como o conhecemos, existem várias etapas a seguir. Neste episódio do E2, damos-te a conhecer todo o processo, desde a criação à distribuição de uma música. Numa época em que já se ouviu quase tudo, criar uma obra original torna-se um desafio. O processo de criação musical exige um conjunto de técnicas e competências alargadas. Assim sendo, como pode um profissional distinguir-se nesta indústria? E de que forma se pode assegurar a essência e identidade portuguesas na criação de novas obras? Neste Panorâmica conversamos com Rui Vieira Neri, professor universitário e musicólogo português, especialista nestas questões. O nosso convidado é doutorado em musicologia pela Universidade do Texas, em Austin. É também autor de várias obras sobre a história da música portuguesa. É docente na Universidade Nova de Lisboa, investigador no Centro de Etnomusicologia e tem cargos na direção da Fundação Carlos Gulbenkian há mais de 30 anos. Neste Panorâmica vamos estar à conversa com Rui Vieira Neri sobre as características que compõem os estatutos social e cultural da música portuguesa, bem como o processo evolutivo que a define. Rui, antes de mais, muito obrigada por ter aceitado o convite. O estudo da importância social da música tem sido desenvolvido em diversas perspectivas e nas mais variadas ciências sociais. Apesar das transformações culturais e sociais, algumas questões mantêm-se transversais aos dias de hoje. Como é que caracteriza o panorama atual da música portuguesa? Os aspectos positivos estão ligados sobretudo à questão da formação, ou seja, as escolas de música portuguesas atingiram um patamar de grande qualidade e formam todos os anos um número muito significativo de jovens músicos muito bem preparados. Infelizmente, passamos logo para a parte muito negativa, é que esses jovens músicos muito bem preparados que saem das escolas de música têm um mercado de trabalho muito deficiente porque faltam a Portugal estruturas de emprego na área das artes em geral, da música em particular. Há muito poucas orquestras, há muito poucos espaços de espetáculos que permitam uma vida concertística normal e, portanto, muitos desses músicos tão talentosos e tão bem formados arriscam-se a ir direitinhos para o desemprego ou então a emigrar. E a música portuguesa tem-se mantido uma expressão da cultura ou considera que já tem muita influência dos países vizinhos? Hoje em dia, em que toda a gente, onde quer que esteja, tem contacto com todas as músicas do mundo, é evidente que há um diálogo sempre com outras culturas. E como não há identidades puras, a questão é apenas de saber como é que as nossas raízes dialogam com esse universo de referências culturais diferentes, mas cada um de nós faz a sua própria síntese. Em comparação aos dias de hoje, como analisa a evolução da condição socioprofissional dos músicos portugueses? Os músicos foram sempre, em geral, bastante maltratados ao longo da história da música portuguesa, que durante muito tempo era uma profissão que nem sequer era considerada muito digna. Por exemplo, um fidalgo, enfim, poderia tocar alguns instrumentos no espaço doméstico, mas não poderia ser um profissional. Por exemplo, uma cantora de ópera era considerada uma mulher da má vida. Isso, felizmente, passou. Por outro lado, a entrada da música nas estruturas do ensino a todos os níveis, incluindo o ensino superior e em graduação e pós-graduação, hoje em dia as pessoas podem fazer doutoramentos em música, também, de certa maneira, dignificou o exercício da profissão musical em comparação com as outras profissões. Agora, continua a ser, de uma maneira geral, uma profissão mal paga, muito marcada pela precariedade, com muito poucos empregos estáveis, e com uma margem de incerteza muito grande. Quando tivemos a pandemia, foi um desastre para os músicos portugueses porque eles vivem fundamentalmente de contratos pontuais para cada apresentação e se não houver esses contratos, essas ocasiões, as pessoas não ganham para pagar a renda da casa, não é? Portanto, hoje em dia, muitos jovens músicos muito bem preparados faz com que haja um certo desequilíbrio entre oferta e procura e, portanto, a remuneração baixou proporcionalmente em relação ao que sucedia quando havia menos músicos disponíveis no mercado.
E numa área com tantos artistas, como é que um profissional se pode distinguir dos outros? Em teoria, pela originalidade, ou seja, por ter uma voz própria. Voz agora no sentido, digamos, mais metafórico do termo. Também, se for um cantor, se tiver uma voz diferente, um instrumento vocal diferente. Mas ser alguém que não está a repetir qualquer coisa, quer dizer, que nós ouvimos e ficamos atentos, sem ter aquela sensação de enfado de qualquer coisa que já se ouviu. O que é que nós queremos para que haja alguma coisa de durável? Que alguém nos diga qualquer coisa que nós não ouvimos antes, ou diga de uma maneira diferente, ou diga de uma maneira que nos toca mais especialmente. Atualmente há muita questão do plágio, porque como a música já é feita há muitos anos, também corremos sempre o risco de fazer algo que já existia. Como é que se combate também essa possibilidade? Bom, é preciso distinguir duas coisas diferentes. Uma é o roubo de propriedade intelectual, o plágio puro e duro, que é tão criminoso como se lhe roubar a carteira e for gastar o dinheiro que lá está dentro, não é? Portanto, se eu roubo ideias artísticas que foram feitas por outra pessoa, eu estou a ser um ladrão. Outra coisa é a circulação de certas soluções que são mais ou menos propriedade comum da comunidade musical. A diferença entre uma coisa e a outra, às vezes é difícil de estabelecer e aí tem que haver algum tipo de arbitragem de gente que saiba do que é que está a falar, que conheça o panorama musical, que conheça a música do passado e do presente, mas sempre com alguma maleabilidade para distinguir o que é a apropriação indevida de criação alheia daquilo que é participar de uma corrente estética que tem a sua linguagem, que tem os seus lugares comuns, e se nós fôssemos absolutamente rigorosos nesse nível, ou seja, fanáticos, extremistas, 90% da música que nós ouvimos na rádio seria proibida. Qual é que é o impacto da introdução e disseminação da mediação tecnológica na música portuguesa, quer seja através de teatro, fotografia, rádio? Nós vivemos na era da informação, do acesso à informação, e isso é bom. Ou seja, nós temos conhecimento de músicas com as quais não teríamos contacto antes de termos a possibilidade de navegar pela nuvem, não é? E, portanto, temos mais material para escolher o que é que queremos introduzir. Portanto, eu diria que esse acesso é uma vantagem. A desvantagem, porque estas coisas têm sempre os dois lados na moeda, é que uma grande parte da disseminação de música na rede é pirata. Ou seja, uma grande parte da música que nós consumimos através do YouTube e do Spotify e das outras plataformas, na realidade não corresponde à remuneração dos direitos de autor, dos direitos conexos, dos compositores e dos intérpretes que nós estamos a ouvir. Portanto, de alguma maneira, somos todos um bocadinho coniventes nessa espécie de roubo institucional, e as grandes plataformas estão neste momento a ser objeto de processos litigiosos muito grandes, conduzidos pelas sociedades de autores em todo o mundo, justamente porque, no fundo, tentam expoliar os criadores dos direitos que lhes cabem pelas suas obras em nome da difusão da cultura, como se a difusão da cultura lhes interessasse alguma coisa e não estivessem antes interessados no dinheiro que ganham com as publicidades nas plataformas. Como é que prevê o futuro da música em Portugal? Penso que qualquer que seja a orientação política mais favorável ou menos favorável às artes, que os portugueses continuarão a cantar, a tocar, a dançar, como sempre fizeram ao longo da história, e continuarão a fazê-lo de uma maneira que, por um lado, é caracteristicamente portuguesa e, por outro lado, é cosmopolita, é aberto ao mundo, irão encontrando o seu caminho por si próprio. E haverá muitos caminhos sempre, portanto, ninguém pode definir o que é ou o que deve ser a música portuguesa. Ela é tudo aquilo que os músicos portugueses a cada momento quiserem que ela seja. Obrigada, Rui, mais uma vez por ter aceitado o convite. Terminamos assim mais uma panorâmica, desta vez acerca do cenário atual da música portuguesa e dos desafios que o setor tem enfrentado. São várias as instituições de ensino dedicadas à música. Mas de que forma se caracteriza a oferta educativa nesta indústria em Portugal? Que metodologias são adotadas nesta vertente do ensino? E em que medida a evolução das novas tecnologias e a popularização da inteligência artificial impactam o ensino da música? Neste Repórter E2 falamos com os profissionais André Prista e Carlos Marecos para respondermos a estas questões.
A indústria da música conta com um vasto número de profissionais capazes de criar conteúdo criativo. No entanto, a formação de base que lhes foi dada aparenta ser a grande responsável pela evolução destes especialistas, garantindo não só que aprendem a criar, mas que aprendem a criar com qualidade. O ensino está cada vez melhor, cada vez mais agressivo e, felizmente, nós temos cada vez mais profissionais formados e bem formados, porque está aqui a viver um paradigma de o nosso ensino está cada vez mais prático e mais profissionalizante, ou seja, quem dá as aulas já são pessoas bem formadas. Para tocar um instrumento é óbvio que a metodologia é baseada na prática, na imitação, na técnica e na imitação do mestre. É evidente que o objetivo final é dialogar, é esse ato de comunicação com o público. O facto de terem o lado prático e o lado de poderem exercitar aquilo que será exatamente igual, mas fora do ambiente escolar, é excelente. Mas, mais do que isso, é saber formar pessoas também para saber falar, saber estar, saber ser cordiais, perceberem onde é que são os limites, quais são as funções e perceberem muito bem que por trás de um excelente som ou uma excelente música há todo um leque de pessoas que trabalharam até àquele momento e que merecem ser sempre não só mencionadas, mas respeitadas. Atualmente, o sistema de ensino tem desempenhado um papel fulcral no desenvolvimento de competências que tornam os jovens mais aptos para o mundo do trabalho. É da conjugação de uma aprendizagem teórica e prática que, com o auxílio de professores especializados na área, se formam alunos igualmente qualificados e competentes. Tirando grandes exceções de pessoas que não tiveram grande formação e que de repente cantam, tocam ou compõem com alguma qualidade, é fundamental ter formação. É preciso conhecer a tradição, é preciso conhecer as linguagens, é preciso conhecer a filosofia, é preciso conhecer a estética, para se poder conhecer o mundo. Quando o aluno chega aqui e já sabe muitas coisas, ou acha que sabe muitas coisas porque ouviu no YouTube, ou já tem uma placa de som, ou já tem um microfone, até é interessante, ou até já tem um espaço acusticamente tratado e consegue gravar bem, etc, etc. Às vezes é difícil mudar mentalidades. Portanto, nós temos este grande desafio que é, ok, nós sabemos o que vamos fazer, sabemos o que é que temos que ensinar, sabemos que o vamos fazer de forma coerente e de forma profissional, mas depois do outro lado temos também uma mente para ajudar. A falta de interesse que os portugueses demonstram pela cultura musical preocupa os profissionais da área. Mas de que forma se pode contrariar essa indiferença? Alguns deles acreditam que apenas através da criação de conteúdo de qualidade, capaz de transmitir sentimento e de emocionar, pode ser alcançado o reconhecimento merecido. Acho que a arte, quando tem conteúdo, quando toca as pessoas, quando as emociona, quando as arrepia, quando as faz pensar, então vai chegar, eu não diria a qualquer público, mas vai chegar a muito público, mesmo que não seja os grandes especialistas. Portugal tem uma cultura musical gigante, a forma como a reconhece é que poderia ser diferente. Isso faz com que os portugueses não tenham o mesmo poder que têm, por exemplo, nos Estados Unidos ou noutros países, tanto de compra e de materiais e de, mesmo quem tem um negócio, poder fazer os valores que realmente deveria de praticar. Isso faz com que tenhamos aqui alguns problemas complicados de resolver e que têm que ser resolvidos mais tarde ou mais cedo, porque um país com tanta música e tanta cultura não pode deixar para trás os profissionais e os técnicos. As alterações que se têm vindo a observar na indústria da música apontam para uma evolução positiva. Assim, a cooperação entre profissionais aliada a uma aprendizagem conjunta aparenta ser o caminho certo a adotar para alcançar novas oportunidades e alargar horizontes. Isto tudo mudou, o paradigma mudou, o ensino mudou completamente. Portanto, eu acho que há mais técnicos de som, há mais produtores musicais, há mais músicos, há mais informação, há mais, e permite-me a expressão, boa onda dentro desta área, e isso faz com que possamos todos aprender muito uns com os outros. E, portanto, não há propriamente uma grande diferença, há uma grande evolução. Se o mundo evolui, todos nós, em qualquer área, tem que evoluir também. Acho que é assim que as coisas devem de funcionar, porque, por norma, a evolução é boa, é uma coisa boa. E, portanto, eu acho que esta evolução faz com que as pessoas tenham mais acessos ao material, mais acessos aos softwares, mais acesso a tudo e, portanto, possam ir muito mais longe na sua aprendizagem, na sua forma de estar e não fiquem dependentes só de um sítio, de um espaço, de uma pessoa, do que é que seja. E conseguem realmente ir mais longe e fazer mais coisas. E, para mim, quanto mais música tivermos, mais produções tivermos, melhor para os meus ouvidos. A formação em música parece ser um dos fatores-chave para que nasçam profissionais capazes de criar conteúdo musical de qualidade.
Aliado a isto, é também essencial trabalhar com o aluno, não só no que diz respeito à técnica, mas também através de um acompanhamento individual. Procura-se, assim, incentivar a singularidade e a criatividade, características que carregam em si o potencial de movimentar todas as áreas, através de melhores opções e oportunidades para o futuro. Da letra à melodia, o processo de criação de uma música é composto por várias etapas. Entre as gravações das vozes e dos instrumentos até à masterização, são necessários vários elementos de uma equipa para se produzir uma música. É isto que acontece nos Great Dane Studios. Aqui produz-se música para diversos artistas, tal como Rita Onofre, compositora convidada deste Bastidores. Conversamos ainda com o produtor e engenheiro de som Choro e com o CEO do estúdio, Miquel Solnado. Eu acho que não podia ter sido com outras duas pessoas. O Choro e o Neto são dois produtores que eu admiro imenso e cujo trabalho eu amo, mas são também pessoas que eu amo. Produzir para a Rita é muito diferente do que produzir para a maior parte das outras pessoas com quem eu trabalho. Porque a Rita inconscientemente tem uma ideia muito forte do que quer que a música soe ou dos elementos que quer incluir ou pelo menos da ideia geral e da vibe geral que quer que a música transmita. Começou com a Rita a escrever, depois passou para o António, eles fizeram umas sessões onde gravaram algumas guitarras, o António fez algumas percussões, ainda fez uma linha de baixo também. Depois trouxeram a música para mim, para acabarmos os três. E pronto, e depois a partir daí foi a fase mais longa, que foi acabar a produção. E depois no final, eu acho que ainda houve a fase de irmos gravar baterias ao Black Sheep, com o Pedro Almeida, e depois ainda voltámos aqui ao estúdio outra vez para mais umas quantas sessões. O tipo de escrita que nós estamos sempre a enaltecer é um tipo de escrita que cria alguma distância, se calhar, e eu queria o contrário, porque para mim a música é para eu me exprimir, é para eu me ouvir, primeiro que tudo, e para perceber o que é que eu tenho para dizer e o que é que se passa aqui dentro. E por isso isto tem que ser tipo tocar-te-lá, isto tem que ser o mais simples possível. O maior desafio sempre, este aqui é sempre o mesmo, é a linguagem. Porque se nós não formos ultra concretos e simples a passar a mensagem, há sempre coisas que nós podemos interpretar de maneiras diferentes. Os artistas vêm cá e com a nossa equipa de compositores e produtores conseguimos, ou através de um writing camp ou através de várias sessões, conseguimos rapidamente criar repertório para esse artista. Acho que toda a gente que trabalha nesta área sabe que é aquele clichê gigante que é quando a criatividade vier, vai-te encontrar a trabalhar. Portanto, nós temos que ter um horário, nós temos que ter consistência. Nós oferecemos produção musical, composição musical, artist coaching, management. Vamos fazer agora online writing camps. Fazemos também a mistura, a masterização, fazemos música para anúncios e filmes e séries e basicamente tudo o que tem a ver com o som. Eu, como CEO, tenho que sempre estar a pensar à frente onde é que eu quero que a Great Dane esteja daqui a 2, 3, 4, 5 anos. Isso engloba pensar e criar em novos projetos, novos departamentos, otimizar os que já existem e, no geral, inspirar a equipa. Acho que qualquer artista tem que se manter interessado na vida. Portanto, se nós estamos a sentir-nos desgastados, temos que ir apanhar ar e ver concertos e respirar fundo e ser felizes, que é para depois conseguirmos ir para o estúdio e ajudar as outras pessoas a fazê-lo também, porque senão não estamos a ser úteis, estamos só a desgastar. Eu estou a tentar descobrir a melhor forma de fazer chegar às outras pessoas aquilo que eu quero dizer e eu espero
Não sei se isto vai levar uma vida inteira a descobrir. Mas é isso, no fundo eu faço música porque eu quero comunicar alguma coisa. Como é que eu faço com que a minha mensagem chegue às outras pessoas? Porque eu quero ser ouvida e assumir que quero ser ouvida e assumir que quero dizer alguma coisa e não me esconder atrás de nada. A última etapa da produção musical é a distribuição. Atualmente, e com a evolução do universo online, as plataformas digitais permitem a difusão destes conteúdos para um público mais alargado. Mas será que a distribuição musical tem vindo a sofrer alterações ao longo dos anos? E em termos de conteúdos, será que as preferências do público se mantêm? Os conteúdos que hoje se distribuem com maior fluidez são os mesmos que foram distribuídos no passado? O coordenador e editor musical da Antena 3, Luís Oliveira, e o representante da Music Box e da Associação Circuito, Gonçalo Riscado, exploram esta problemática no Repórter E2. A música tem ocupado um papel central na cultura há várias gerações. No entanto, foi obrigada a adaptar-se constantemente, de forma a responder às necessidades impostas pela indústria. Todas estas mudanças transformaram-na num setor multifacetado e global que conhecemos hoje. A música viveu os últimos 20 anos muito assente numa viabilização pela experiência ao vivo. Ou seja, até o final do século XX, grande parte do negócio da música assentava na venda de fonogramas, na venda de música tal e qual, ela está aqui à volta das paredes onde eu me encontro, não é? Discos, CDs, cassetes, etc. Desmaterializa-se no início deste século e é uma coisa nova e não acontece em todas as áreas. Curiosamente, a música salvou-se nessa altura graças à experiência ao vivo. E porquê? Porque toda a gente estava num computador a sacar ficheiros do Napster, ou do Emul, ou do Soulseek, ou do que fosse, mas ninguém via a cara de ninguém. E essa experiência social acontecia nos concertos. Era aí que tu percebias, esta é a minha gente, esta é a malta que gosta daquilo que eu gosto, esta é a malta que consome a mesma música do que eu. Como a música é uma indústria e dentro deste mundo globalizado estão a surgir grandes monopólios. E esses monopólios que estão ao nível da distribuição, por exemplo, ao nível da música ao vivo, grandes empresas que dominam muitos festivais e muitas salas e começam a fazer isso a nível global. E isso é preocupante. Para mim é muito preocupante. O setor da música em Portugal tem um carácter crescentemente global e complexo. Assim, surgem vários projetos que procuram oferecer um palco aberto a todos os artistas, independentemente do seu estilo musical ou à audiência. Esta diversidade de públicos e interesses é uma característica intrínseca à música. No entanto, nunca foi tão complexo responder a esta procura crescente de novidade. A Music Box está atenta à atualidade, correntes, obviamente é um espaço de oportunidade, é muitas vezes o primeiro palco a sério, está dentro daquilo que nós classificamos como os grassroots venues, portanto os espaços que estão próximos dos artistas emergentes, onde fervilha o que é novo. Tento olhar para a estação hoje e para a música que toca e tento responder a outras questões, que é, estamos a passar artistas independentes em número suficiente, estamos a passar mulheres em número suficiente quando comparado com os artistas masculinos que passamos, estamos a passar artistas relevantes que achamos que vão ter futuro, estamos a defender a memória da maneira certa, também numa estação que tem já 29 anos de história, portanto acabo hoje um bocadinho por estar tenho ter um olhar um bocadinho mais macro, se quisermos, mas acho que de facto esse equilíbrio é o essencial, perceber que a estação tem um ADN musical e que ele deve casar com o que é tendência, com o que é relevante, com o que é popular e com o que é também, eu diria, património da estação. Apesar de a importância da cultura no panorama nacional poder ser negligenciada, a sua prosperidade e o seu papel como motor de crescimento pessoal e social é inegável. No entanto, o acesso que os cidadãos têm a esta mesma cultura pode variar consoante o poder económico e a região geográfica. A música sempre existiu, sempre vai existir, é fundamental. A música popular é a arte que acho que mais pessoas envolve, quer como consumidor, quer como criadores, não é? Portanto, é muito importante. Nós já temos uma música que, se pensarmos bem, a música dita tradicional ou de raiz, se quisermos, do Minho ao Algarve, já era riquíssima. Do ponto de vista das nossas fraquezas, eu diria que a escala
é um problema. Nós não somos assim muitos e, volto a dizer, temos um problema grave. Nós somos um país que tem empobrecido muito em relação aos padrões europeus e no que diz respeito ao consumo cultural, isso é dramático. Aliás, os números dos últimos estudos dizem isso, que é as pessoas com menos poder económico consomem menos cultura, é normal. Quer dizer, pagam a conta da luz, pagam a conta da água, pagam a renda e não têm dinheiro para muito mais, não é? Não têm dinheiro para muito mais. E, portanto, é preciso inverter um bocadinho este ciclo de pobreza para podermos pôr as pessoas a consumirem mais e a serem capazes de desfrutar e de perceber que a cultura também tem um bocadinho a ver com isso. É preciso uma predisposição para. Independentemente das suas contínuas mudanças, a música parece ser um lugar garantido no desenvolvimento económico e cultural do país. Assim, projetos e entidades que promovem a criação, distribuição e consumo da música são igualmente fulcrais no passado, presente e futuro da arte a nível nacional. A indústria musical tem sido alvo de constantes mudanças, oferecendo aos artistas novas oportunidades e desafios no que se refere à produção e à divulgação de música. Cabe aos artistas adaptarem-se a esta nova realidade, ao mesmo tempo que tentam manter a relação com os ouvintes. Agora que já estás a par do que constitui o cenário atual da música, também tu podes experimentar mergulhar neste mundo. Mas, entretanto, acompanha-nos online nas nossas redes sociais digitais. Podes ainda assistir aos nossos episódios na RTP Play ou no YouTube em E2 Extra. Tenha uma excelente semana. Até breve.